Eu me chamo Ana Cecília e vou explicar o conceito da tese de repercussão do controle de constitucionalidade. A repercussão geral é um dos mais importantes filtros recursais do STF, que foi criado para racionalizar o julgamento de recursos extraordinários e evitar que a Corte seja sobrecarregada com demandas repetitivas ou de interesse restrito. O Instituto foi promovido e introduzido pela Emenda Constitucional 45/04, que promoveu a reforma do Judiciário, e foi regulamentada pela Lei 11.418, de 2006, e em 2006 a Emenda Regimental 19 do Supremo alterou o seu RISTF, que é o Regimento Interno Disciplinado com o Instituto no âmbito do STF. Essa matéria ela é disciplinada ainda pelos artigos 1035 a 1041 do Código de Processo Civil, na Lei 13.105 de 2015. Sendo assim, a gente entende que a repercussão geral é um requisito de admissibilidade de recurso extraordinário que garante apenas questões constitucionais relevantes, com impacto social, político, econômico ou jurídico significativo, ou seja, tem que ter uma certa relevância. E essas questões devem ser analisadas pela Corte, e isso tudo segundo o artigo 322, parágrafo único da RSTF e artigo 1035, parágrafo 1º do CPC. Ou seja, a repercussão geral é, portanto, uma forma de evitar que o STF funcione como uma instância revisora de casos individuais sem relevância maior para a coletividade. Além da referida relevância, a doutrina aponta como requisito da repercussão geral a transcendência, isto é, a questão debatida deve extrapolar a esfera individual das partes, podendo impactar um grupo maior de pessoas. Ou seja, definir o que se estende por relevância econômica, política, social ou jurídica de uma determinada questão não é uma tarefa fácil, afinal, estamos diante de conceitos jurídicos vagos e imprecisos. Contudo, a doutrina nos fornece importantes elementos para que seja possível compreender o sentido contido nessas expressões. Olá, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre as características e os efeitos práticos da repercussão geral. Vale ressaltar, como foi dito anteriormente no conceito, a repercussão geral ela vem justamente selecionando questões que têm uma importância econômica, política, social ou jurídica capaz de transcender os interesses individuais dos litigantes. A preocupação da Corte deixou de ser exclusivamente uma correção de uma eventual injustiça em casos concretos e passou a se concentrar na definição de interpretações constitucionais adequadas para toda a coletividade. É justamente por isso que Luiz Roberto Barroso afirma que houve uma objetificação do controle difuso. Embora a controvérsia continue surgindo em um processo individual, a análise realizada pelo Supremo assume um caráter predominantemente objetivo, semelhante ao que ocorre nas ações do controle concentrado. Contudo, o mecanismo, por sua própria natureza e funções, não comporta a exigência de fundamentação exaustiva. Na verdade, só é capaz de produzir os efeitos pretendidos, racionalizando assim a pauta do Supremo Tribunal Federal. Se o juízo de admissibilidade não exigir o dispêndio excessivo do tempo. Do contrário, a adoção do requisito da repercussão geral acabaria por produzir efeitos inversos ao pretendido, tornando ainda mais complexo o trabalho da Corte. Dessa forma, esse procedimento simplificado deve ser a regra que deve ser seguida por todos os tribunais brasileiros, mas também ela não vai excluir a possibilidade do próprio Supremo Tribunal Federal enveredar por uma discussão mais ampla. Nesse sentido, o relator poderá admitir a manifestação de terceiros na análise da repercussão geral.
Sobre os aspectos práticos, a repercussão geral permite que uma única decisão do Supremo Tribunal Federal sirva de parâmetro para milhares de outros processos idênticos em tramitação no país. Uma vez reconhecida a existência da repercussão geral, os demais processos que discutem a mesma matéria ou que têm alguma semelhança podem ser suspensos até o julgamento definitivo do tema. Após a fixação da tese constitucional pelo Supremo, os juízes, tribunais devem passar a ter o dever de observá-la, aplicando aos casos semelhantes. Dessa forma, evita-se multiplicações de decisões contraditórias sobre uma mesma questão constitucional, promovendo assim um maior uniforme interpretativo e também reforçando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Contudo, essa possibilidade deve ser utilizada de forma muito moderada, pois a sua aplicação limitada deve ser aos casos de maior significação quantitativa e institucional, sob pena de aumentar a complexidade do filtro e impedir que exercer a sua função, que é justamente a tornar a pauta do STF de ser mais racional. Portanto, quando se toma uma decisão de repercussão geral, ela deve ser seguida por todos os tribunais. Entretanto, caso o STF veja a necessidade de rediscutir aquele mesmo tema, ampliando seu conceito, deve ser de forma muito pontual, fazendo com que o STF não tome várias decisões que possam influenciar decisões em outros tribunais. Agora vamos tratar de algumas teses de repercussão geral julgadas pelo STF. O STF julga diversas teses, mas nós estamos trazendo aqui 3 que mais nos chamaram a atenção. A primeira delas é o tema 1237, que é a respeito da responsabilidade estatal por morte de vítima de disparo de arma de fogo durante operações policiais ou militares em comunidade em razão da perícia que determina a origem do disparo ser inconclusiva. O entendimento do STF é a respeito de que o Estado é responsável, na esfera civil, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. O STF também entendeu que o ônus probatório cabe ao Estado, que é para demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. A outra tese que nós vamos trazer é o do tema 69, que trata da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Esse foi um tema muito tratado nos últimos anos e que trouxe muito foco político, social e jurídico para o STF. A Suprema Corte acabou por entender que o ICMS não entra na base de cálculo para o PIS e COFINS. A Suprema Corte entendeu o seguinte: ocorre que foi interposto um recurso extraordinário e o recurso foi provido, passando a excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. E a nossa terceira e última tese tratada aqui é o do tema 362, a respeito da responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido. Esse é um tema extremamente interessante e a Suprema Corte entendeu a partir da interposição de um recurso extraordinário que foi provido e confirma que a responsabilidade objetiva dos setores públicos que ofertam segurança, existindo o nexo causal entre o dano e a conduta, cabe sim a responsabilização para o Estado. Também é importante aclarar que o STF entendeu que a fuga do presidiário e o cometimento do crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, ou seja, caso não haja nenhum tipo de nexo causal entre a conduta e o resultado, durante esse período em que o preso está foragido, não cabe responsabilidade civil por parte do Estado. E então, essas são algumas teses que nós trouxemos, que se tornaram repercussão geral e que servem para nortear entendimentos análogos das instâncias inferiores que foram decididos pela nossa Suprema Corte. Tratando da tese de repercussão geral no controle de constitucionalidade, é importante primeiramente aclarar que existem 2 tipos de controle de constitucionalidade. O primeiro é o difuso, que é realizado pelos tribunais inferiores, ali por volta até da 2ª instância, e o outro, que é o concentrado, que é realizado pelo Supremo Tribunal Federal, STF.
No que tange o controle de constitucionalidade em relação à tese de repercussão geral, a tese nasce a partir de um julgamento de um recurso extraordinário por parte do STF, mas não é apenas qualquer recurso extraordinário. Na verdade, precisa ser um recurso extraordinário que aborde uma matéria que seja de grande impacto político, jurídico ou social. E é a partir daí, desse julgamento da Suprema Corte, que nasce uma tese de repercussão geral, e essa tese serve para nortear os tribunais inferiores sobre matérias análogas àquele julgamento, e assim garantir que a segurança jurídica continue firme no nosso ordenamento jurídico.